Eu cheguei a uma liga profissional aos 25 anos de idade, é isso mesmo. E foi sem empresário, sem máfia, sem contato e com talento limitado. E olha, se você tá pensando que isso foi fruto de máfia, se isso foi fruto de esquemas, não foi, velho. Na verdade, o único motivo pelo qual eu consegui essa oportunidade foi porque eu estava constrangendo com a performance, eu estava realmente jogando muito futebol. E olha, até os 17 anos eu estava aposentado do futebol, tava parecendo um bodybuilder, um Scania pesado, e o que mudou a minha vida foram as estratégias de treinamento e recuperação que eu aprendi a aplicar ao longo da minha vida. Foi isso que me permitiu chegar na liga universitária, joguei a maior liga universitária do mundo dos Estados Unidos, e depois fazer essa transição para conseguir uma oportunidade lá em Malta, na Europa. E sabe o que é muito louco? Apesar de ter jogado em vários clubes aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, o período que eu mais evoluí na minha vida foi um período anterior ali à minha ida para Malta, onde eu estava treinando sozinho, é isso mesmo, eu estava treinando sozinho e online. Foi nessa época, sem empresário, sem clube, sem estrutura, que eu evoluí que nem um cavalo, que nem um animal. E hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar 5 estratégias que eu usei no meu dia a dia, na minha rotina, para que eu pudesse ter a maior evolução da minha vida e conquistar uma oportunidade no futebol depois de tanto tempo sem clube e depois de estar tão velho, né? Porque a verdade é que eu tava velho pro futebol, velho. Então vamos lá, vou te mostrar agora as estratégias de treino e a rotina de treinamento que me permitiram evoluir muito, chegar no físico de Europa, virar ambidestro, acertar faixas de 30, 40 metros, ter uma visão de jogo profissional, ter uma mentalidade de jogador de alto nível. E foi isso que me permitiu me destacar em um jogo onde eu dei 2 assistências, fiz um gol, e outros jogos também que eu consegui com a performance, e tudo isso culminou ali na oportunidade que eu tive em Malta. Presta atenção que esse vídeo pode mudar a tua vida. Vamos pra cima. Então primeiro vamos falar sobre o meu treino físico. Nessa época eu estava seguindo o planejamento da Joga BR, exatamente, eu estava treinando com o Renatão e estava fazendo a fase 6 da Joga BR Clássico. O Renato montou um método de treinamento, onde ele conseguiu pegar aquilo que jogadores de elite fazem no presencial e ele conseguiu transpor esse método para online, para que um jogador possa trabalhar potência, resistência anaeróbia, aeróbia, mobilidade, prevenção de lesão, ganho de massa muscular, tudo isso treinando de qualquer lugar do mundo. Foi esse o planejamento que eu segui. Eu fazia o plano de treino 6 vezes na semana com adaptações. Então, se eu tinha jogo na quarta ou no sábado, que tava jogando amador ali naquela época para me preparar, eu conseguia fazer ali, junto com a Joga BR, alguns ajustes de cardio. Mas, no geral, realmente era um treino intenso, 6 vezes na academia, 4 cardios por semana, onde o cardio poderia ser substituído por um jogo ou não. E muitas vezes, quando eu ia jogar, eu complementava ali mais 1 ou 2 quilômetros de cardio-jogo, que é uma técnica que a gente usa para desenvolver capacidade de resistência no jogador. Nesse período, eu ganhei praticamente 8 kg de massa muscular, bati 2.700 de ioiô e saltei 62 centímetros praticamente, ou seja, eu tava um cavalo fazendo esse plano de treinos aqui. Se você seguir, você também pode. Falando agora sobre o treino técnico, eu tava seguindo aqui a metodologia do FQB, o nosso programa Faça o que Quiser com a Bola, que eu mesmo desenvolvi, na época já estava desenvolvido. Então eu fazia 6 treinos na semana também, de segunda a sábado, né? E em cada treino ali eu tava trabalhando aspectos como condução, domínio orientado, drible, finalização, passes curtos, médios e longos, enfim. Então os principais fundamentos ofensivos para me tornar um jogador de alto nível eu estava trabalhando com o FQB. Quando eu jogava ou na quarta ou no sábado, eu também adaptava ou fazia um complemento com o FQB Pro, ou simplesmente ia pro jogo mesmo, substituir o treino do FQB daquele dia. Então, mais uma vez, cheguei no maior nível técnico da minha vida e você também pode seguir. E você também pode chegar se você seguir exatamente esse planejamento aqui. Olha, se você já tá se perguntando, pô, mas como é que eu treino com a Joga BR, com a FQB? Esses programas de treinamento estão disponíveis na nossa plataforma de treinamento online, que é o CFGA, o Centro de Formação de Geração de Atletas. Lá você vai ter acesso a treinamentos individualizados nas 4 áreas do jogo, tá? O técnico, tático, físico e mental, para você se desenvolver como um jogador de elite de qualquer lugar do mundo. Fechou? Se você quer se inscrever e garantir a tua vaga, clica aqui no link da descrição. Tamo junto. Terceiro pilar aqui da minha preparação era a recuperação. E na recuperação eu estava seguindo uma estratégia de alimentação que eu montei com o Lucas Orsatti, que é nutricionista e dá aulas lá no CFGA também. E eu tava seguindo um plano exato, mano, com a balança, contando cada grama de ingestão ali de carboidrato, proteína e gordura. Então eu fazia várias refeições no dia, eu fazia um café da manhã, fazia almoço, pré-treino, intratreino, pós-treino, jantar e ceia. Ou seja, eu tava fazendo ali um programa bem completo. Nessa época eu estava ingerindo aí mais de 3.000 calorias facilmente e assim, tava com um consumo de carboidrato e proteína lá em cima porque eu estava gastando muito e eu precisava daquilo para me recuperar. Além disso, a gente estava usando nessa estratégia também suplementação com creatina, beta-alanina, ômega 3, vitamina D e... por agora, o que eu me lembro é isso. Então, eu tava conseguindo suplementar também vitaminas importantes para a performance de um atleta de alto nível. E para finalizar, eu também estava cuidando ali da parte da hidratação. Então, a gente tinha um plano de hidratação que variava, porque eu tirava o meu peso ali diariamente, mas coisa de 3 a 4 litros de água por dia, mais estratégia de isotônico caseiro intratreino. Então, todos os dias eu fazia uma receitinha que tá lá no CFGA, inclusive, para me hidratar durante as partidas e para conseguir recuperar. Porque tanto um período que eu tava em Brasília quanto em Malta era muito calor, eu precisava realmente cuidar bastante
bastante da minha hidratação ali. Pra finalizar, nesse período eu também tava conseguindo encaixar 8 horas e meia de sono, fazia a higiene do sono antes de ir pra cama, 20, 30 minutos ali sem celular, dormia 8 horas e meia, entrava em sono profundo, ficava extremamente descansado. Antes de partidas eu chegava a dormir 10 horas por noite. Todas são estratégias aqui que jogadores de elite usam e que eu repliquei para conseguir evoluir absurdamente também. Indo aqui pro quarto pilar, desenvolvimento tático. Vou agora revelar aqui as estratégias que eu tava usando para continuar evoluindo no nível cognitivo, para entender melhor o jogo e para conseguir tomar melhores decisões. Primeiro de tudo, eu tinha uma rotina ali de assistir pelo menos uma aula tática por semana, ou assistia do CFJ, ou da comunidade do Rafa Scout também, que na época eu tava, que é um analista de desempenho, que é nosso professor e trabalha com jogadores de seleção. Então eu tinha uma rotina de estudo de estar ali realmente entendendo os indicadores de desempenho, os padrões de jogo, analisando ali algumas equipes e aprendendo com analistas do alto nível. Além disso, o que eu fazia também era que eu tinha 30 minutos todos os dias na hora do almoço, onde eu estava assistindo um jogo de 90 minutos e observando um jogador da minha posição. Então o que eu fazia era que na hora do almoço eu sentava ali, botava uma partida de 90 minutos na TV e ficava observando um atleta da minha posição que eu estava tentando modelar. Então, por exemplo, eu assisti por muito tempo o Casemiro e o Rodri, né, que na época eu estava jogando de volante. Então eu ficava ali analisando tudo que ele fazia, cada detalhe, por que ele tomava cada decisão, como que ele se comportava, como que ele colocava os pés, e isso me ajudou absurdamente. No final, obviamente, né, cada vez que eu tinha oportunidade ou de treinar ali com um grupo, ou de ir para os jogos que eu estava competindo no amador, eu buscava aplicar tudo que eu estava aprendendo na prática, tá? Isso é extremamente importante. Não adianta você começar a estudar a parte tática se você não tentar levar para o jogo real, né? Então, o grande diferencial que eu tive além do estudo foi realmente buscar aplicar aquilo ali nos treinos e jogos e refletir se eu estava conseguindo aplicar. Quando eu tinha gravação dos jogos também, eu analisava cada lance, entendendo se eu tinha tomado uma boa decisão ou não. Isso me fez evoluir absurdamente também. Para finalizar, o pilar mental, emocional. Então, nessa época eu estava com a rotina bem encaixada também, onde eu tinha uma estratégia ali de logo pela manhã fazer um momento ali de silêncio, de oração, que era no time ali, realmente uma questão de 15 minutos diários ali, sempre, toda manhã. Tinha também um período antes do treino, onde eu usava uma estratégia de visualização também para trabalhar a questão da motivação, me colocar no estado emocional de performance. Então, a técnica que a gente ensina no CFJ, na jornada também, enfim. Então, eu usava essa estratégia ali para realmente me colocar em um nível de motivação diferenciado e para treinar com muita intensidade, com muita potência. Foi a época que eu estive mais motivado na minha vida de longe. E para finalizar, à noite eu usava a estratégia do diário. Eu ia lá refletir sobre o meu dia, refletir sobre o que eu tinha feito de bom, de ruim, as minhas emoções, o que eu tinha aprendido, o que eu tinha cagado no pau e o que eu precisava melhorar para outro dia. São 3 estratégias que hoje eu inclusive passo também no meu trabalho de acompanhamento mental individualizado aqui para os atletas, que ajudam absurdamente também na performance. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu revelei aqui 5 estratégias que eu usava no dia a dia. Isso aqui tudo é real, não inventei nada, não estou exagerando nem um pingo de nada. Eu fazia isso realmente, semanalmente, diariamente, religiosamente. Foi o período que eu mais evolui na minha vida, disparado. E como eu falei, a maior parte desses acompanhamentos eu estava fazendo online, tá? Nutricionista, parte física, desenvolvimento tático, desenvolvimento mental ali, também com livros que eu lia, né? Até esqueci de falar isso, mas tinha 30 minutos de leitura diária ali também, assistia uma aula de CFJ de vez em quando. A maior parte de tudo isso eu estava aprendendo online, tendo um acompanhamento online, e realmente foi a época que eu mais mudei no futebol. Se você quer evoluir assim também, você pode. O link para inscrição do CFJ tá aqui embaixo. Tamo junto, um abraço, Tinja. Valeu!